São João Sertão, a festa do Ceará e do Nordeste. Oferecimento Edmil, desde 1991, construindo história. Prefeitura de Quixeramobim. Minha terra, minha vida. É hora do São João Sertão na tela do canal 180 e nós vamos agora ao vivo, direto para Campina Grande, no estado da Paraíba. Vamos falar com o nosso amigo Alfranque Amaral, que vai conversar conosco a partir de agora. Meu amigo Alfranque, muito boa tarde, é um prazer conversar com você ao vivo aqui no canal 180, nas rádios Canudos FM, Campo Maior AM e também nas nossas plataformas digitais. Seja bem-vindo, boa tarde, meu irmão, tudo bem? Boa tarde, Alistênio. Tá ouvindo bem aí? Escuto, o som tá bom? Perfeitamente bem. Graças. Então vamos embora, né? Feliz, rapaz, por estar aqui contigo, falando dessa nossa, vamos dizer assim, existência cultural, né? Porque quando a gente fala de forró, a gente tá falando do cerne cultural do Nordeste, né? Do âmago, né? Do coração, da essência, né? E aí a gente fica muito feliz de poder estar já nesse clima de São João, né? Que, como você já disse aí, antes do intervalo, né? É a melhor época do ano, né? A gente fica muito envolvido, né? Com toda essa magia que tem por trás dessa festa, que eu acho que é a meu melhor que existe, né? Não tem nada que se compara com São João, né? É verdade, não tem nada, não pode botar o que for, mas não tem o que se compare ao São João, não. E olha, Alfredo, você está numa região que é o coração do São João do Nordeste, né? Você está na querida cidade de Campina Grande, no estado da Paraíba. Eu queria que você contasse pra gente como é que estão os preparativos para essa festa nessa terra que respira São João. Conta aí pra gente. Na verdade, Alexandre, quando chega o mês de maio, né, o clima muda, tudo muda, né? Entra-se numa simbiose muito mágica, assim, né? A cidade respira São João, começa toda a montagem. A montagem, na verdade, da festa começa, acho que em abril, março, às vezes. E aí, uma estrutura gigante, né? Em vários pontos. E aí, esse clima, né? Começa logo a ter uma chuvinha para anunciar que vai ter pamonha, vai ter milho. E é maravilhoso, rapaz, é maravilhoso. E estamos aí nessa expectativa, né? É isso aí, essa expectativa de mais um São João tão especial. Ó, Frank, eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre um projeto muito especial que, inclusive, graças à lei de incentivo, né, da cultura, você conseguiu aprovar aí no estado da Paraíba. Inclusive, vai contar com a parceria da nossa Sertão TV. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre esse projeto, que parceria é essa e o que você está preparando aí para mostrar para a gente também aqui no canal 180. Fica à vontade. Então, Alistair, a gente tem no Brasil algumas políticas públicas muito importantes, né? E aí, com a Constituição de 88, né, logo a Constituição de 88, ela previu a existência do PRONAC, né, que é o Programa Nacional de Apoio à Cultura, que foi instituída pela Lei 8.313, que é a conhecida Lei Rouanet, que, na verdade, essa lei ela é uma composição de 3 em 1. E a primeira parte diz respeito ao Fundo Nacional de Cultura, que justamente foi pensado para poder ser implantado no Sistema Nacional de Cultura, distribuindo recursos através dos editais municipais e estaduais, que só veio acontecer com a pandemia. Só a pandemia que fez sair do papel essa primeira parte da lei, que diz respeito a esse fomento direto proporcionado pelos estados e municípios, né? E aí daí, com isso, houve uma injeção de recursos muito boa na cultura, né? Que já deveria estar acontecendo desde 92, vamos dizer assim, já que a lei foi promulgada em 23 de dezembro de 91, então não teria como ser implantado em 91, né? Mas aí o fato graças à pandemia, né? A gente, quando fala em pandemia, só pensa em coisa ruim, morte, mas a pandemia trouxe algumas coisas boas, né? Uma delas essa parte da lei ter saído do papel. A gente está numa luta grande, eles têm nos movimentos sociais, junto ao Fórum Nacional do Forró e outros movimentos, para poder fazer com que a parte 2 da lei saia do papel, que é a parte talvez mais importante da lei, né, que diz respeito aos fundos de investimento da cultura, né, financiamento da cultura, né, alguma coisa assim, chamado de FICARD, né, que diz respeito ao fomento
empresarial da cultura. No caso, você vai lá num banco credenciado e faz um empréstimo e paga um juro baixinho, como na verdade já acontece, por exemplo, no agronegócio com o Plano Safra. E aí, essa parte da lei, ela é extremamente importante e ela não saiu do papel e precisa sair porque é a que vai viabilizar a coisa ágil, de forma ágil, sem muita burocracia, né? Já que a parte 1 da lei diz respeito agora à Política Nacional Aldir Blanc, que está aí no ar, e que, inclusive, o nosso projeto, em parceria com a Sertão TV, veio justamente desse fomento pela Política Nacional Aldir Blanc. Eu estou com um monte de coisa na cabeça, né? A Política Nacional Cultura Viva, que diz respeito aos pontos de cultura, e tem palestrado sobre isso também, e aí vem na cabeça. Mas o fato a gente tem um arcabouço muito bom em termos de culturais. O Sistema Nacional de Cultura, o marco regulatório, ele foi aprovado e sancionado, e a gente está nesse processo de implantação, né? E aí isso é algo que leva tempo, porque requer que o CPF ele funciona. O que é o CPF? O C é de conselho, P é de plano e F é de fundo. Então, todo o Sistema Nacional de Cultura ele é baseado em 2 sistemas, que é o municipal e o estadual de cultura. E cada um desses sistemas ele possui o fundo, o plano de execução e o conselho. Esse conselho ele é paritário, né? Metade é feito pelos entes governamentais, por pessoas do governo, e outra metade da sociedade civil. E aí, nesse sentido, a gente está hoje com esse projeto aprovado pela PENAB da Prefeitura de Campina Grande, que é um projeto que diz respeito ao edital Lourdes Ramalho, que tem a ver com manutenção de espaços culturais, né? E aí a gente bolou um projeto para que a gente consiga fazer esse bate-papo que a gente está fazendo aqui com os forrozeiros, né? Os detentores do patrimônio cultural e material do Brasil, chamado Matriz Tradicional de Forró. Então a gente vai trazer grupos aqui para os estúdios Cactus Produções, que a gente conseguiu montar, e vai fazer essa entrevista com muito forró, né? E a ideia é que se faça isso uma vez por mês, né? Mas a gente vai ver, inclusive, isso direitinho, porque a previsão era que o projeto durasse 1 ano, mas pelo jeito vai ter que ser reduzido, porque o tempo de prestação de contas é menor que 1 ano. Mas aí a gente vai ver isso nos próximos dias, e eu acho que vai ser muito bacana, Alexandre, porque a gente vai trocar essa ideia juntamente com o Brasil, né? Através dos meios de comunicação que vocês já têm aí, o Sistema Maior, e vamos levar esse legado gonzaguiano, jacksiniano, para o mundo, né, de Marinês, de Dominguinhos, que está bem estruturado nesse patrimônio cultural e material chamado forró, matriz tradicional de forró, né, que a gente chama de forró, mas na verdade são as matrizes, né, o shot, o baião, é o coco, é o arrastapé, a machinha, é o chachado. Isso é que é patrimônio. E esse patrimônio ter acontecido esse registro em 2021, justamente por nós, do Fórum Nacional do Forró de Raiz, que eu represento aqui em Campina Grande, tem uma significância enorme do ponto de vista do fomento, porque a gente simplesmente saiu nos projetos do forró, da Lei Rouanet, de 40% de isenção fiscal para 100%. Então, hoje a gente tem 100% de isenção fiscal. E aí, isso que faz essas festas serem cada vez maiores, porque qual a empresa que não quer estar num São João como de Campina Grande, ou de Caruaru, ou de Mossoró, ou de Petrolina, sem gastar um centavo e lucrando muito, né? Porque, por exemplo, ela chega aqui, ela monta toda uma estrutura, ela vende os seus produtos e, na verdade, ela não gasta um centavo do bolso dela, porque o que está sendo pago, está sendo gasto é do valor incentivado, né? Então, isso é muito bom, não só para as empresas, como para toda a economia, né? Porque faz a coisa acontecer, faz girar. Nosso desafio hoje é fazer com que esses recursos que são do forró fiquem para o forró, né? Porque o que está acontecendo é que esse recurso ele vem através desse incentivo conquistado por nós, ao registrar as matrizes nacionais de forró, e ele acaba indo para outras manifestações culturais que não tem nada a ver com o nosso São João, com o registro, com essas matrizes, né? Nossa luta está sendo essa agora, junto ao Ministério da Cultura, junto aos governos, e eu tenho certeza que a gente vai avançar nesse sentido. Já está havendo toda uma sensibilização a esse respeito. Porque a grande questão que o forrozeiro teve foi o que mudou com o registro. A gente hoje está
está tendo muito menos acesso ao recurso e ao palco do que tinha antes do registro em 2021, né? Então, a nossa luta agora é para fazer com que isso chegue ao forrozeiro e, mais do que isso, né, a gente consiga levar o forró para o mundo, né, como patrimônio da humanidade, que é outro processo que a gente está em tramitação aí junto à Unesco. É isso, meu amigo. Que Deus abençoe aí todo mundo do Ceará. O Ceará que é um estado fortíssimo, né, culturalmente falando, Quixeramobim é uma cidade incrível, e é isso. Forte abraço e vamos forrosar, né, porque o São João está aí e, se Deus quiser, vai ser de muita fartura, né, e de muita alegria.